Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula sobre o Sermão da Montanha. Eu estou muito feliz por estar falando sobre isso. É um tema tão relevante para os cristãos e para entender, né, o Evangelho de uma forma geral. Essa parte de Mateus, que está registrado em Mateus 5, 6 e 7, trata diretamente sobre o cerne do cristianismo, sobre a essência do cristianismo, né? Sobre o que é o evangelho e como o cristão deve viver. Então a gente viu na primeira aula um pouquinho do contexto histórico, de como esse assunto foi desenvolvido por Jesus, né? O seu maior discurso, e a gente viu que esse discurso tomou esse nome justamente porque ele estava falando a uma multidão de pessoas no alto de uma montanha. Na segunda aula, a gente entrou um pouquinho mais, no contexto teológico, por que Jesus falou isso, o que ele estava tentando nos dizer, né, ao discursar esse sermão. E aí, na terceira aula, a gente começou a se aprofundar um pouquinho mais nos textos e no que a passagem está falando, né? Então, a gente viu um pouquinho sobre as bem-aventuranças e como elas se conectam entre elas e conosco hoje, né? E hoje eu queria que a gente começasse no capítulo 6, meditando um pouquinho sobre a esmola e sobre a oração do Pai Nosso. Então, nós vamos pensar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre esses dois assuntos. E eu queria te convidar para abrir sua Bíblia no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, para a gente começar então lendo esses poucos versos, são 14 ou 15 versos, que falam sobre o sermão, né, sobre a esmola e sobre a oração do Pai Nosso, né? E o texto de Mateus começa assim: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E aí no verso 5 ele começa então a nos ensinar a oração. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, até aqui, até o verso 15, a gente vê que esse discurso extenso de Jesus, né, ele, ele não é apenas um código de ética, ele não é apenas um código moral, mas ele também tem aplicações e descrições para a vida de um cidadão do reino, né? A gente viu nas bem-aventuranças que aquela parte está falando do caráter desse cidadão. E a partir do 6, ele começa então a entrar em questões práticas da lei e como
a lei deve ser aplicada nesse novo contexto da graça. Então ele começa a esmiuçar a lei e trazer a lei para um contexto prático, descrevendo ela e aplicando essa lei. E ele começa falando sobre a esmola e sobre a oração. E é interessante porque esses dois temas estão relacionados à piedade. Porque tanto num aspecto da esmola, que está falando de dinheiro, né? Quanto no aspecto da oração, Jesus foca na questão interior do homem. Ele está preocupado em que o homem consiga entender que o que vale nessa questão, tanto do dinheiro quanto da oração, é a sua motivação interior. É o que o motiva a fazer. O que motiva uma pessoa a dar esmola? E o que motiva essa mesma pessoa a fazer uma oração? E Jesus ele está combatendo, e é interessante, vamos voltar lá no texto bíblico, porque ele começa o verso 1 chamando a atenção. Ele começa dizendo assim, ó, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Então ele começa chamando a atenção na sua abordagem sobre dinheiro e oração, dizendo, olha, é o seguinte, vocês primeiro comecem prestando atenção na motivação de vocês. Vocês vão fazer uma oração. Por quê? Porque os fariseus, eles faziam orações públicas nas praças, como a oração do publicano, né? A oração do publicano foi uma oração se expondo e expondo, né, o fariseu em relação ao publicano, né? Expondo o publicano, expondo o pecado do outro, enquanto se vangloriava de si mesmo, né? E o fariseu ele chega a dizer que fazia 104 jejuns por ano, quando a lei exigia um. Então, Jesus ele está expondo nesse contexto do dinheiro e da oração, ele está começando a expor o coração. Ele está começando a dizer assim, olha só, eu vou falar sobre dois assuntos importantes agora e esses dois assuntos eles estão relacionados. E a relação começa na motivação. Você, quando for orar ou quando for jejuar, não, não, não exponha isso. Seja discreto, faça isso em secreto, né? Então, Jesus fica advertindo que essa prática de justiça, ela deve servir, né, para Deus, em primeiro lugar, e depois para o próximo. Então, esse lugar é um lugar onde você precisa manter alguns princípios fundamentais. Quais são eles? O primeiro, em relação à esmola, é o altruísmo, né? Essa ação, ela deve ser motivada pelo amor ao próximo e a sua necessidade, e não pelo benefício próprio de ser reconhecido. Então, tem problema ser reconhecido? Não. Se você estiver preocupado em agradar a Deus. Então, eu vou fazer algo para abençoar uma pessoa, para abençoar alguém que está precisando, que tem uma necessidade, ou eu vou fazer isso simplesmente porque eu quero aparecer, né? Então, o primeiro princípio fundamental disso é o altruísmo. Depois, a humildade, né? É o ato despretensioso ou sem necessidade de aparecer, sem necessidade de publicidade, sem a necessidade de reconhecimento ou de louvor humano. Eu estou fazendo isso de uma forma despretensiosa, sem segundas intenções. Então, aí cabe a humildade. E, por fim, né, é a discrição, onde a verdadeira piedade ela busca o anonimato, ela reflete a natureza do reino que opera no coração e não no palco. E aí essas são os princípios fundamentais da esmola, ou melhor, do dar esmola, né? Do abençoar o necessitado. Então,
O objetivo da esmola é ajudar o necessitado, né? O foco primeiro é suprir a carência da pessoa, é demonstrar amor, demonstrar caridade, compaixão. E o segundo é glorificar a Deus, ou seja, eu vou abençoar dando uma esmola, mas eu fazendo isso em secreto, eu estou glorificando a Deus, quer dizer, eu estou reconhecendo a necessidade do meu próximo e estou abençoando o meu próximo e com isso, em secreto, glorificando a Deus. Porque ao não buscar reconhecimento, eu estou reconhecendo a soberania de Deus. Se eu busco o reconhecimento, é como se eu quisesse, como se eu estivesse recebendo algo em troca por aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não quero receber nada em troca, eu não estou com segundas intenções. A minha intenção primeira é ajudar, né? E ao fazer isso em secreto, eu estou dando glórias a Deus e, consequentemente, não ganhando nada com isso, né? Então, esses são os 3 pontos do objetivo de dar esmola. E aí, quando a gente vai fazer a esmola, quando a gente vai praticar esse lugar de esmola, a gente está refletindo um coração generoso. Nós estamos refletindo uma atitude interior que é mais importante do que o valor doado. A generosidade é um fruto do Espírito. Então, quando a gente está sendo generoso, a nossa motivação está sendo essa generosidade, a gente também está demonstrando uma intenção pura. Quer dizer, a pureza da intenção vai distinguir se o que eu estou fazendo é a partir de uma motivação no reino de Deus, né, dentro dos princípios do reino, ou se eu estou fora desse reino. Lembra que o Sermão da Montanha é a constituição do reino de Deus. Então, Jesus está distinguindo a pureza de intenção, né, que é entre a esmola feita dentro dos conceitos e dos princípios do reino de Deus e da esmola fora dos conceitos e princípios do reino de Deus. Então, ela se distingue basicamente, essencialmente, pela motivação que é feita. Se é feita para aparecer, então ela está fora do reino. Se ela é feita em secreto, ela está dentro dos princípios e da motivação do reino. Então, a ação secreta, né, a recompensa da ação secreta, ela tem uma ação invisível. E o verso 3 fala, né, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. Então, ela está enfatizando, né, essa descrição absoluta, está enfatizando o máximo de descrição necessária para que isso aconteça nesses parâmetros. E depois a recompensa que é dada pelo Pai. Quer dizer, a recompensa não é o dinheiro de volta. Né? Jesus não estava dizendo assim, olha, se tu der em secreto, o teu Pai vai te dar o dobro em secreto. Não se trata disso. Mas se está falando da aprovação e o reconhecimento do Pai, que é a maior honra do cidadão do reino. Então, do que se trata aqui não se trata de uma bênção financeira, se trata de um reconhecimento de aprovação do pai em relação a esse filho, a esse cidadão do reino, né? Então, em terceiro ponto, é o fortalecimento da comunidade, quer dizer, com essa prática discreta de caridade, de compaixão, isso promove um ambiente de confiança, né? Promove um ambiente de solidariedade genuína. Então, onde um ajuda o outro sem constrangimento, sem exploração, né? Onde as pessoas podem sim ser vulneráveis e elas não vão ser expostas à vergonha, enfim. Então, isso acontece muito. Em relação ao Pai Nosso, nós temos algo parecido, né? Jesus, a partir do verso 5, ele passa a instruir então sobre a oração e ele começa a novamente contrastando, como ele fez com a esmola, ele contrasta a oração do cidadão do reino dos céus com a oração dos fariseus. Ele está fazendo esse contraste. E novamente ele faz esse contraste com base nesse lugar de secreto.
Ou você faz diante dos homens, ou você faz em secreto. Então, ele começa, evidentemente, falando sobre a importância da oração, ele contrasta com a hipocrisia dos fariseus. Jesus condena essa oração dos fariseus, feita para ser vista, feita para ser reconhecida nas sinagogas, nas esquinas, enfim. Ele fala da necessidade de ser em secreto, né? O crente deve entrar no seu quarto, num lugar de intimidade, né? Orar o Pai que está em secreto. E essa oração, então, é um relacionamento íntimo. E ele está falando justamente isso. Porque a oração pública, ela não revela necessariamente uma oração de intimidade, mas de exposição, né? E você não expõe uma pessoa que é da sua intimidade, ou pelo menos não deveria, né? No sentido de usá-la para se autopromover, né? E por fim, da importância da oração, tem o contraste da vã repetição, quer dizer, ele fica advertindo contra o uso de vãs repetições sobre palavras vazias, mecânicas, como os gentios fazem, né? Mas ele foca na qualidade e na sinceridade dessa comunicação e não na quantidade de palavras. Então não é pelo muito falar, mas é pela qualidade do que você fala. E aí nós temos eu vou passar rapidamente por aqui, mas os elementos chaves dessa oração modelo, né? Que é a oração do Pai Nosso. Então ele ele dá essa oração como modelo. Não é um mero ritual a ser repetido. É para ser feito algo como uma reflexão, como uma devoção, como uma contemplação. E ela se divide em duas partes. A primeira sendo uma adoração a Deus e a segunda como o pedidos humanos. Então, é interessante como ele ensina isso, começando a partir de um lugar de devoção, de adoração, de louvor, e só depois, na segunda metade, ele vai para um lugar de pedir coisas a partir de uma necessidade. E isso é interessante porque a maioria de nós não costuma se atentar para isso. Nós costumamos, né, de forma geral, o cristão começa uma oração pedindo, enquanto que Jesus está chamando atenção para algo que é muito importante, que é esse lugar de adoração a Deus e só depois fazer pedidos. Porque aqui também, quando a gente começa a ir para esse lugar, isso aqui nos lembra as bem-aventuranças, de como as bem-aventuranças são progressivas, né? Você começa de um lugar de pobreza de espírito, e esse lugar de pobreza de espírito vai te levar a um lugar de adoração genuína, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. E esse louvor a Deus, então, ele tem quatro pontos, eu anotei. Reconhecimento da soberania, então você começa reconhecendo a paternidade de Deus, sua transcendência, seu poder. Depois a santificação do nome dele, né? Diz santificado seja o teu nome, então tem uma prioridade aqui que o nome dele seja honrado, reverenciado. Depois a vinda do reino, então a oração começa, venha o teu reino, e isso demonstra uma oração pela manifestação plena do reino de Deus na terra e na vida do cristão. E depois a vontade de Deus. Então ele diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então demonstra a submissão desse cidadão total à vontade soberana de Deus, né? E aí nós vamos aos pedidos por necessidade. E aí esses pedidos por necessidade, também temos aqui uma observação a ser feita. Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, que está falando de pedido de provisão diária, né? É o pão de cada dia, então é uma provisão diária. Está falando das necessidades básicas do ser humano. E depois fala da solicitação de perdão, né? Que é o relacionamento vertical. Ele está primeiro pedindo para si, depois falando do relacionamento vertical com a solicitação de perdão. Onde ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, esse perdão de Deus, ele está intrinsecamente ligado à nossa disposição de perdoar o próximo. À medida em que nós perdoamos, perdoa-nos, né? Em outras palavras. E depois a direção contra a tentação, né? A proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedindo, então,
a proteção e livramento nas provações e na luta contra o maligno. E aí tem algumas ações práticas na questão da oração, que é a integração da vida diária. Ele faz essa oração ensinando o louvor e a vida diária, onde você coordena todas as áreas da vida, né, a física, a espiritual e relacional, com a presença de Deus. Depois temos a modelagem da oração, né, onde ele usa o pronome nosso, né, então ele tá dando um contexto assim, nossas, ele está enfatizando a natureza da fé, da oração, como algo comunitário, coletivo. E depois ele foca no estímulo à reflexão, né? Então ele nos força a confrontar nossa necessidade de perdão com a obrigação de perdoar. Então ele faz ele nos força a essa reflexão. E aí, o que é mais destacado nessa oração é o fato de ser em secreto, de não ter vãs repetições e de ter algo que é uma interação com o coração, um relacionamento, algo relacional. Então, o Pai Nosso, ele é um guia, né, que estrutura a nossa oração nesse sentido. Ele cobre todas as prioridades do reino de Deus e as necessidades humanas, né? E aí, tanto a esmola em secreto, né, do verso 1 ao verso 4, quanto a oração em secreto, do verso 5 ao verso 15, são duas expressões da piedade interior. Jesus ensina isso no Sermão da Montanha e ambas as estruturas seguem a mesma estrutura de raciocínio, né? Elas revelam princípios espirituais idênticos. A primeira é a advertência. No verso 1, que eu citei antes, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra maneira, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Isso no verso 1. Então, a esmola começa com essa frase, mas a oração vai repetir o mesmo alerta no verso 5. Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então, ambas combatem a hipocrisia religiosa que busca o aplauso humano, que busca o palco, que busca a aprovação, reconhecimento dos outros, né? É a mesma lógica de recompensa nas duas partes. Então, olha só, como nós temos. Vamos pegar aqui a estrutura lógica desses dois pontos, né, da esmola e da oração. Na esmola, ele diz que a ação hipócrita é esperar trombetas nas sinagogas. Na oração, é orar nas esquinas para ser visto pelos homens. A ação secreta da esmola é que a mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Na questão da oração, é entrar no quarto e fechar a porta, quer dizer, não está mais relacionado à mão, o exemplo, né, a alegoria não é mais a mão, mas é o quarto. Então eu não estou mais nas esquinas, eu estou no quarto. E a recompensa na esmola é que o Pai que vem em secreto me recompensará, em relação à esmola. Em relação à oração, é o Pai que vem em secreto também me recompensará. Então veja como a recompensa, ela não vem dos homens. Pro cidadão do céu, a recompensa é o Pai que vem em secreto, que recompensa. Mas ele faz essas frases quase idênticas em relação aos dois pontos, né? O teu Pai que vem em secreto te recompensará, no verso 4 e no verso 6. Então, tanto a esmola quanto a oração, a esmola não é sobre o valor dado, a oração não é sobre palavras bonitas, mas na esmola é sobre um coração generoso e na oração é sobre intimidade sincera com o Pai. Ambas exigem uma pureza de intenção e uma rejeição à autopromoção. Então, Jesus usa a mesma linguagem para ambos. Jesus ele está focando e dizendo que o segredo é o ambiente onde a piedade se torna autêntica.
E ele está falando que ambas têm a mesma finalidade, glorificar o Pai e não o nosso ego, né? A esmola secreta glorifica a Deus ao ajudar sem alarde, e a oração secreta glorifica a Deus sem depender dele, sem exibicionismo. Então, são uma moeda com duas faces, falando de esmola e falando de oração, né? E ambas estão falando sobre justiça, justiça interior e uma relação vertical com Deus e uma horizontal com o próximo. Então, é o primeiro e segundo mandamento de forma mais objetiva. Então, a esmola é como uma oração com as mãos. Você quer fazer uma oração com as mãos, você dá uma esmola em secreto. A oração em secreto é uma esmola com o coração. Veja que legal, né? Ambas são atos de culto escondido que só Deus vê e que por isso recebem dele a verdadeira recompensa. Deus fala muito, né? Jesus falou muito sobre dinheiro. E a questão toda não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. É o quanto isso revela a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, a quem nós idolatramos. Então, o fato de Jesus falar tanto sobre dinheiro não é que ele estava interessado no dinheiro, ele estava interessado no coração. E por isso, aqui fica muito claro isso, né? Fica muito claro como Jesus ele revelou isso ao falar sobre as duas questões, sobre esses dois pontos, que é a esmola e o dinheiro. Então, eu queria te convidar a fazer um teste em segredo. A você dar uma oferta. Né? A gente fala em esmola, mas talvez a questão nem seja essa palavra, né? Porque a gente acaba considerando esmola aquilo que a gente faz por uma pessoa numa calçada, né? No centro, enfim. Mas às vezes você dá uma oferta para alguém que você realmente conhece, que precisa, vai também demonstrar o quanto o seu coração é generoso, o quanto o seu coração está preocupado em ser bom e compassivo, né? Então, eu quero te convidar nesses próximos dias a exercer isso, a praticar isso, tanto a esmola quanto a oração em secreto. Eu tenho certeza que Deus nesse tempo vai revelar algo profundo e vai te dar uma recompensa que só Ele pode dar, só o Pai pode dar. E quando a gente tem essa recompensa, a gente sabe que nenhum valor financeiro é suficiente para se comparar a isso, né? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao restante do Sermão da Montanha, mas medite nesse texto, leia mais sobre ele, pense mais a respeito disso, divida isso com outras pessoas, vamos conversar mais a respeito disso e fazer isso uma prática constante das nossas vidas, tá bom? Eu te vejo na próxima aula, se Deus assim quiser. Até mais.